Seção 2 da gestão democrática. Artigo 73. A gestão democrática dar-se-á, dentre outras formas, através da participação da população em canais institucionais denominados conselhos. Parágrafo único. Os canais de que trata este artigo são órgãos vinculados tecnicamente ao Executivo. Artigo 74. Os poderes executivo e legislativo garantirão as informações e espaços públicos para o funcionamento dos canais institucionais de participação popular, conforme regulamentação legal. Artigo 75. Os conselhos compor-se-ão paritariamente. Parágrafo 1º. Fica garantida a representação do Executivo, dos servidores públicos, quando for compatível, das entidades representativas da sociedade civil e dos movimentos populares. Parágrafo 2º. O mandato dos membros dos conselhos será de, no máximo, 2 anos, sendo permitida uma reeleição. Parágrafo 3º. Quando da mudança do chefe do Executivo, fica facultada a este a renovação de seus representantes no Conselho. Parágrafo 4º. Os membros do Conselho não farão jus à remuneração. Artigo 76. Cabe aos poderes Executivo e Legislativo providenciar o cadastramento das entidades e movimentos populares interessados em participar dos conselhos, sem poder vetá-los. Parágrafo único. Cada conselho promoverá anualmente, no mínimo, uma plenária aberta à participação de todos os cidadãos, entidades da sociedade civil e movimentos populares, com o objetivo de analisar seu trabalho pretérito, orientar sua atuação e propor projetos futuros. Capítulo 2. Dos servidores municipais. Artigo 77. O município instituirá regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Parágrafo 1º. A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre os servidores dos poderes executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo anterior, não haverá alteração dos vencimentos dos demais cargos da carreira a que pertencem aqueles cujos vencimentos forem alterados por força da isonomia. Parágrafo 3º. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. Inciso 1, de 2 cargos de professor. Inciso 2, de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. E inciso 3, de 2 cargos privativos de médico. Parágrafo 4º. A proibição de acumular a que se refere o parágrafo anterior estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público. Artigo 78. Aplicam-se aos servidores públicos municipais os princípios e direitos assegurados pela Constituição Federal, além de outros conquistados pela categoria. Artigo 79. Fica garantido também aos servidores públicos municipais, inciso 1, livre associação sindical e livre filiação à Associação dos Servidores Públicos Municipais de Santo André e à Associação dos Servidores do SEMASA. Inciso 2, estabilidade do servidor sindicalizado ou associado às entidades mencionadas no inciso 1, a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou de representação e, se eleito, ainda que suplente,
até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Inciso 3. Afastamento remunerado de, no mínimo, 3 diretores para o exercício de suas atividades sindicais e de 1 diretor para o exercício de suas atividades nas associações mencionadas no inciso 1. Artigo 80. Aos servidores públicos efetivos ou estáveis do município e suas autarquias fica assegurada, para efeito de aposentadoria, a contagem recíproca de tempo de serviço prestado em atividades de natureza privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos sistemas de previdência social se compensarão financeiramente, segundo os critérios estabelecidos em lei. Artigo 81-A. O servidor público municipal, abrangido pelo regime próprio de previdência social, será aposentado aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar. Parágrafo único. Para os ocupantes do cargo efetivo de professor, a idade mínima será de 57 anos de idade, se mulher, e 60 anos de idade, se homem, desde que comprovado tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e ensino médio, fixado em lei complementar. Artigo 82. A duração do trabalho normal não poderá ser superior a 8 horas diárias e 40 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Artigo 83. O poder público anualmente revisarão o treinamento dados aos servidores municipais, visando proporcionar melhor atendimento aos munícipes e aumento da produtividade no serviço público, aplicando, para tanto, métodos racionais de trabalho. Parágrafo único. O poder público investirá na realização de cursos especializados, pesquisas e processos que venham em benefício da administração municipal, no aprimoramento tecnológico de seus servidores. Artigo 84. Os poderes públicos municipais afixarão em lugares visíveis ao público, em todos os postos de trabalho, quadro onde constem nome, cargo ou função, sua natureza e o horário de trabalho de todos os servidores lotados no respectivo local. Artigo 85. O Executivo enviará semestralmente à Câmara lista contendo o nome, número de matrícula, remuneração mensal e natureza do cargo de todos os servidores da administração direta e indireta. Parágrafo único. Incluem-se para os fins deste artigo os servidores municipais que exerçam cargos de confiança ou em comissão a qualquer título, bem como os pertencentes a autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. Artigo 86. Ao servidor público que tiver a capacidade de trabalho reduzida em decorrência de acidente de trabalho ou doença, será garantida a transferência para locais ou atividades compatíveis com a sua situação, sem prejuízo da remuneração. Artigo 87. Em obediência ao disposto no parágrafo 1º do artigo 19 das disposições transitórias da Constituição Federal, o tempo de serviço dos servidores estabilizados na forma do caput do mesmo artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação. Artigo 87-A. É vedada a nomeação ou designação para cargos comissionados de livre nomeação e exoneração do Poder Legislativo e Poder Executivo, bem como em suas administrações indiretas, pessoa que tenha sido condenada em decisão judicial transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado,
desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena decorrente de qualquer ato ilícito previsto na Lei Complementar número 135, de 4 de junho de 2010.